Olá, bem-vindos. Hoje vou-vos falar de sombras. Vamos falar sobre o que é que as sombras são, como é que elas têm impacto na nossa vida e como é que nós as podemos integrar e transcender e porque é que é tão importante que o façamos. Primeiro vou fazer uma introdução, um contexto sobre o que são e qual é a importância na nossa vida e depois vou fazer um exercício de 10 passos sobre como identificares, compreenderes, integrares e transcenderes a criação que está a acontecer na tua vida, que tu queres transformar, queres transcender, mas que não estás a ser capaz exatamente porque está relacionada com uma sombra que não está a vir cá para fora, não é? Que nós não queremos que venha cá para fora. Então vamos começar. O que é uma sombra? Quando nós estamos a crescer, nós temos determinadas aprendizagens enquanto crianças, não é? Quando nascemos, existe unicamente amor incondicional. A criança é totalmente amor. E depois, à medida que cresce, vai sendo educada no sentido de o que é bom e o que é mau. O que é que traz dor emocional, o que é que traz alegria emocional. O que é que traz dor, às vezes física, e o que é que traz amor físico, não é? Carinho, abraços, beijinhos, alegria, não é? E então, através desse feedback que nós recebemos dos nossos pais, portanto, o nosso subconsciente molda a nossa personalidade até mais ou menos aos 7 anos e depois disso, só se houver um evento muito traumático, muito emocionalmente muito carregado e que isso acontecerá também, mas as nossas lições subconscientes são aprendidas mais ou menos até aos 7 anos. Então, nós aprendemos através dos nossos pais, dos nossos irmãos e das pessoas que nos são mais próximas o que é bom e o que é mau. E aqui o que é importante compreender neste ponto daquilo que nós criamos é que o mesmo comportamento pode ser interpretado por duas pessoas diferentes, uma como boa e outra como mau. Vamos dar o exemplo de uma criança que é muito ativa, muito feliz, muito alegre, fala muito alto, assim que entra, domina a sala, vai falar com toda a gente, vai-se à frente da televisão, não se interessa se as pessoas estão a conversar ou não, não é? Esse comportamento pode ser visto por um pai como adorável, não é? Quanto mais ela faz aquilo, mais se calhar o pai tem orgulho e ainda diz para fazer mais, e depois pode haver a mesma criança que é assim, mas que recebe um feedback completamente o oposto, que aquela criança está a importunar, que não é educada, que não sabe estar reservada, que não se sabe comportar. Mesmo tu, que estás a ver este vídeo, terás uma percepção de como é que tu achas que uma criança se deve comportar. Mas, na realidade, nenhum dos comportamentos está errado, não é? Às vezes nós somos efusivos e outras vezes somos mais recatados, mas existe logo um julgamento como é que uma criança se deve comportar, não é? E por isso é que nós vemos crianças a comportarem-se de todas as maneiras e depois pensamos, mas como é que estes pais deixam os filhos fazer estas coisas? Claro, não é? Porque para alguns pais os comportamentos são ótimos, não há problema nenhum, não há julgamento. E para outros pais são coisas inaceitáveis. Agora, o que é importante compreender é que o comportamento em si não tem nada de errado. É o julgamento que é que aquele comportamento representa que faz com que os pais deem amor ou retirem amor. Na forma de, isto não se faz, isto é muito mau, estou muito desapontado. Tudo isto é ausência de amor. E quando os pais adoram o que fazemos e nos dão mais, não é? Reforço positivo, então nós moldamos a nossa personalidade assim. E é assim que vamos criando a nossa personalidade e ao ponto de nos identificarmos totalmente com 2 ou 3 tipos de comportamento na nossa vida que vão representar quem somos e que vão estar por trás dos nossos valores. Agora, o que é importante compreender é que do outro lado do comportamento, não é? Pode estar algo que nós... não vai estar algo que nós não vimos. Ou seja, os comportamentos, eles fazem parte de um espectro com polos opostos. Então, a criança efusiva e a criança sossegada
são o mesmo espectro, são o mesmo tipo de comportamentos. É, se calhar saltar, falar alto, falar baixo, falar alto, não saltar, saltar. Portanto, há aqui uma dualidade e o que acontece é que nós aprendemos, eu só posso estar aqui, aquilo é mau, eu só posso estar aqui. Pronto, então, e assim nós vamos moldando a nossa personalidade e vão existir 2 ou 3 traços fundamentais que vai ser uma das nossas maiores aprendizagens enquanto crianças e que depois se vão desenvolver connosco ao longo da nossa vida e que vão definir quem somos. E nós já vamos ver isso no exercício. Mas agora, a mensagem principal deste ponto é que nós criamos uma persona, uma personalidade através do ego e essa persona é a parte de nós que nós queremos que as pessoas vejam. É a parte de nós que nós aprendemos que era boa e assim é quem somos, definimos assim. E a parte oposta, lá está da dualidade, a parte oposta do espectro, nós pomos na nossa sombra. E nós nunca queremos ser assim. E quando nós vemos outras pessoas, nós vamos julgá-las como tendo comportamentos negativos. Então, tudo aquilo que nós queremos, com que nós nos identificamos e queremos ser conhecidos por isso, nós então mostramos cá para fora. E depois, tudo aquilo que nós aprendemos que era mau, nós enterramos no nosso subconsciente. E até pode haver sombras nossas que já são conscientes, mas que nós não queremos mostrar, que temos medo de mostrar. Por exemplo, imagina uma pessoa que procrastina, mas tem vergonha de dizer que faz isso, não é? Às vezes nós dizemos, eu tenho tantos defeitos, eu isto, eu aquilo. Essas partes de nós são partes que nós temos, mas que não gostamos e não queremos mostrar. E depois existem as sombras subconscientes e essas é que atravancam e criam obstáculos na nossa vida. E nessas sombras, nós simplesmente não as conseguimos ver em nós. Nós só conseguimos projetá-las nos outros. É a única forma. E como é que nós projetamos nos outros? Nós projetamos e nós compreendemos que é uma sombra quando acontecem 2 coisas. A primeira, quando temos um forte gatilho emocional com aquela pessoa. Ou seja, há pessoas na nossa vida que nos dão cabo da cabeça, não é? Que aquilo é uma irritação, não se pode com aquela pessoa, porque é que aquilo está sempre a aparecer, estão sempre, e mesmo que nós mudemos de emprego, de país, de vida, vem sempre aquele tipo de pessoa, aquele tipo de comportamento, não é? Isso é uma sombra escura. Escura não no sentido negativo, mas escura porque nós julgamos negativamente, não é? Então nós projetamos nessa pessoa algo que nós enterramos dentro de nós. E então nós já vamos, através do exercício, compreender como é que nós integramos e compreendemos essa sombra. Mas aqui o mais importante compreender neste ponto é, quando nós temos uma sombra subconsciente, nós não conseguimos ver esse tipo de comportamentos em nós. Então projetamos. E as sombras negativas, as sombras escuras negativas, são aquelas que nos trazem um gatilho emocional negativo e também existem as sombras de luz. São aquelas pessoas que nós admiramos imenso, que achamos que são espetaculares, mas achamos que aquilo é impossível para nós, não é? É completamente impossível para nós. É uma sombra de luz. Ambas estão dentro de nós, mas negamos ambas. Então, na sombra negativa, nós não queremos ser assim. Na sombra positiva, nós pensamos que não podemos ser assim. Há aqui uma desconexão daquele comportamento e nós. Mas a verdade é que nós somos completos e somos totais e somos um. E, portanto, nós negamos esse comportamento por causa de um julgamento e de uma aprendizagem que não nos serve, que hoje em dia não nos serve, e eu vou explicar como através do exercício. Apesar de nós estarmos convencidos que sim, e convencidas que sim. O que acontece é que muitas vezes, nós quando queremos ir para o próximo nível da nossa vida, vai aparecer exatamente uma sombra e uma circunstância com uma pessoa e nós projetamos naquela pessoa e achamos que aquilo é mas esta pessoa faz isto, mas depois acontecem várias coisas interessantes. Geralmente essa pessoa tem exatamente aquilo que nós estamos à procura. Mas como é que esta pessoa tem isto e faz aquilo e não sei o quê, não é? E depois,
outras pessoas na sombra de luz, nós, também é uma coisa que nós podemos querer, mas nós sentimos que aquilo é inalcançável, que não é para nós, que por algum motivo não conseguimos ter, não é? Portanto, aqui o que é muito importante compreender é que quando uma sombra aparece na nossa vida, ela está a pedir que nós integremos, para nós integrarmos um comportamento que nós enterramos, que nós não queremos, que nós não, de forma nenhuma queremos ter. Mas para nós irmos para o próximo nível da nossa vida, nós temos que integrar esse comportamento por amor. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao longo da nossa vida, vocês vão ver no exercício, nós despendemos muita energia para nunca ser esse comportamento. E então, esse chama-se agir por medo, não é? Porque nós nunca somos assim, que é para nunca sermos julgados dessa forma. Mas quando nós integramos a sombra por amor, então é quando as coisas efetivamente mudam. Eu vou dar um exemplo pessoal, que foi quando eu estava a trabalhar, não é? Eu tinha sido promovida praticamente todos os anos, mas houve um ano que não fui promovida, mas foi o ano que eu trabalhei mais. E eu fiquei, mas como é que isto é possível? Foi o ano em que a equipa cresceu mais, os projetos foram maiores, foi incrível, foi um crescimento brutal, trabalhei imenso. Quer dizer, era impensável, foi mesmo uma coisa incrível. E aquilo para mim foi completamente desolador. Eu fiquei em estado de choque. E ainda por cima, mais ainda, claro que as pessoas que tinham sido promovidas, eu achava, claro, lá está um julgamento, não é? Eu achava que não tinham trabalhado tanto como eu, e aquilo deixou-me mesmo, como é que isto é possível, como é que isto foi acontecer? E agora o que é que acontece? Nesse momento, eu via as outras pessoas que tinham sido promovidas, elas quase que exigiam uma promoção. Elas diziam, não, porque eu fiz e eu aconteci. E a minha lição e a minha identificação total da minha personalidade era nunca precisar de nada. Era não precisar de absolutamente nada. Eu estava sempre bem. Eu até podia, por exemplo, estar cheia de fome, não comer há 10 horas, estar numa reunião, mas era incapaz de me levantar para ir buscar comida, porque não me passava pela cabeça eu importunar de maneira nenhuma, fosse quem fosse, por causa de uma necessidade minha. E então, para mim, nunca ninguém precisava de se preocupar comigo. Eu estava sempre bem. Não interessava se tinha... o que é que estava a acontecer era absolutamente irrelevante. Eu estava sempre bem. Nem era preciso olharem para mim, de maneira nenhuma. Então, apesar do mal-estar que me trouxe não ter sido promovida, eu, para ser promovida, eu ia ter que exigir, não é? De certa forma, exigir. E ia dizer, não, isto não está bem, então, porque eu mereço. E isso, para mim, para a minha maneira de ser, para a minha aprendizagem de ego, para a minha personalidade, era inaceitável. As pessoas estão sempre a exigir, nunca estão satisfeitas com nada, quero mais, nunca nada é suficiente, tem que estar sempre a dar, e quanto mais se dá, mais querem. Isso para mim era um sufoco. Eu só de pensar nisso, então, eu neguei isso completamente. Eu neguei esse tipo de comportamento. Não fez parte de mim, não fazia parte de mim, simplesmente acabou-se. Então estão a ver como é que uma sombra pode interferir tanto no nosso caminho, porque nós queremos passar para o próximo nível e, por exemplo, no trabalho muitas vezes acontece, nós achamos que a promoção está relacionada com o trabalho, não é? Com o trabalho em si, com os relatórios, com os projetos, com os documentos que estamos a fazer, mas não. A nossa evolução tem sempre a ver com a integração da nossa coragem, não é? A integração daquilo que, de uma parte de nós, de uma parte melhor de nós, que tem que vir ao de cima para podermos passar para o próximo nível. E por isso é que o exercício vai ajudar tanto a identificar-vos a sombra e a compreender o que é isso que é preciso passar para o próximo nível. E, portanto, o que é que acontece? As sombras estão geralmente no caminho daquilo que nós mais queremos. Então, neste caso, eu queria a minha promoção. Não é? E o que é que acontece muitas vezes? Nós estamos no trabalho e queremos fazer uma coisa, mas depois está ali sempre aquela pessoa, não é? Que está sempre quase, parece estar a atrapalhar tudo. E a nível pessoal também pode ser assim. Portanto, é quase como se nós estamos a querer fazer alguma coisa, a querer chegar a algum lado e está sempre ali uma pessoa, que aquilo parece que é de propósito, não é? Meu Deus, eu já sofri tanto com sombras, a sério. Sei que eu estou a fazer este vídeo e não quero que vocês sofram com sombras.
Então, o que é que acontece? Quando nós estamos a querer passar para um próximo nível, não é? E quando nós vemos estas pessoas que dão cabo de nós, não é? De certa forma, nós tentamos fugir delas, não é? Nós não queremos aquelas pessoas, nós estamos fartos e fartas daquelas pessoas, queremos que aquelas pessoas desapareçam da nossa vida. Mas quanto mais queremos, pior é, não é? E depois o que acontece é que fazemos 30 por uma linha, tentamos estratégias e coisas, e às vezes eu lembro-me, eu ficava e era capaz de passar, eu, por exemplo, eu era capaz de chegar à sexta-feira, até estava tão bem, e depois recebia uma mensagem, então havia uma pessoa num dos meus trabalhos, e então eu podia receber, por exemplo, uma mensagem dessa pessoa numa sexta-feira ao final do dia, e era capaz de ficar o fim de semana todo tipo, abalada com aquilo, e ficava a pensar, e o meu ego dava ali voltas e voltas, enfiado na história, e é isso que eu quero evitar, não é? Nós não podemos estar em estádios negativos, nós temos que compreender porque é que as emoções existem, nós temos que compreender porque é que estas pessoas estão na nossa vida. Elas vêm-nos mostrar algo que nós estamos a negar em nós e que é necessário integrar para passar para o próximo nível. Por isso, se vocês têm uma pessoa na vossa vida que é assim, que vos traz um enorme gatilho emocional, positivo ou negativo, é porque nós temos que reclamar, não é? Nós temos que reclaim, não sei como é que é a palavra em português, temos que trazer para nós, não é? De volta aquilo que estamos a projetar exteriormente, por amor, por amor. E então o exercício que eu vou explicar agora é esse. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas que nós mais julgamos são geralmente as pessoas que estão a receber exatamente aquilo que nós queremos, mas não conseguimos. Não é? Muitas vezes as pessoas até dizem, mas como é que esta pessoa que faz isto, isto e isto, tem isto, isto e isto? Não é? Então é porque existe uma parte de nós que nós não estamos a integrar, e por isso não conseguimos criar as mesmas coisas, mas claro que tem que ser por amor. E por último, em termos desta introdução, para passarmos ao exercício, o que é que acontece? Nós, para o nosso desenvolvimento espiritual, pessoal e na vida em geral, nós atraímos as pessoas que confirmam as nossas crenças limitadoras, não é? A forma limitada como nós nos vemos, nós atraímos pessoas que confirmam essas limitações. E é onde ambas estão a agir por medo. Ou seja, eu, no meu caso, neste exemplo que eu estou a dar, eu nunca exigia, não é? Então eu estou a viver por medo. Porquê? Porque eu nunca exigia nada de ninguém. Então imaginem a energia que eu despendo em fingir que está sempre tudo bem, nunca me preocupar comigo, estar sempre na crista da onda, apesar de poder estar cansadíssima. Eu tive um período na minha vida profissional mesmo muito, muito difícil e fiquei mesmo esgotada, mas isso estava fora de hipótese eu queixar-me ou dizer-me que era demais, porque eu vi isso tudo como exigências. Não, estás satisfeita? Isto para mim era o fim, ninguém podia dizer isto. Então, imaginem a energia que eu tive que despender a evitar ser exigente, não é? E depois, claro, o que é que acontece? As pessoas que vão fazer parte da minha vida, as pessoas que eu vou atrair para a minha vida, são pessoas que não aceitam nem toleram um menor nível de exigência. Então, estamos em polos opostos. E é isto que significa viver através do eu condicionado. É porque estamos a viver através do medo de sermos de forma diferente, de sermos livres, não é? Então, o que é que acontece? Neste meu exemplo, eu nunca exijo nada por medo. E as pessoas que encaixam no meu puzzle, não é? Elas nunca deixam que as pessoas exijam nada e nunca dão nada a mais e nunca estão preocupadas com as pessoas, também por medo. Por medo de serem abusadas, das pessoas pedirem mais, de darem a mão e quererem o braço, não é? E então é isto que se diz quando estamos a viver através do eu condicionado e através do medo. É porque nós estamos a agir por medo. E então atraímos pessoas que estão no polo oposto também a agir por medo. E o mais bonito deste trabalho é quando nós integramos um novo comportamento por amor, aquilo que nós pensamos que vai acontecer deixa de acontecer porque o puzzle
transforma-se e a outra pessoa também passa a integrar por amor. Então, tanto nós do nosso lado deixamos de fazer, como a pessoa do outro lado deixa de nos dar aquilo que estávamos a receber até agora. E o trabalho das sombras é super importante por isto. Porquê? Porque enquanto nós não integrarmos a sombra e não transcendermos para algo novo, então nós vamos sempre viver neste medo. E existem várias sombras e as sombras continuam ao longo da vida. Quer dizer, as sombras não desaparecem, fazem parte de nós, porque o nosso subconsciente e aquilo que nós enterramos é muito vasto, mas claro que as coisas mudam e uma das aprendizagens mais importantes é perceber que se existe uma sombra, ela está ali para nos ajudar a integrar uma parte de nós que nós estamos a negar, e quando começamos a ver as coisas dessa forma, já não estamos tão entregues à história, não é? Já não ficamos tão mal, tão em baixo, não é? Eu, por exemplo, entrava completamente na história, mas completamente. Esta pessoa está-me a tratar assim, por cá e B, e pronto, e as histórias na minha cabeça e depois os diálogos internos do ego. Pronto, então o que eu venho aqui dizer é exatamente compreender as sombras, compreender porque é que elas estão lá para as poder transcender, e quanto mais depressa melhor, mas sem pressas, não é? Nós temos que integrar muito bem a sombra. E depois, ou seja, aqui na dualidade, quando nós deixamos de ter este medo, não é? Quando nós deixamos, no meu caso, ter medo de ser exigente ou de precisar de nada ou não precisar de nada, não é? Porque então nós passamos a ser livres de escolher. Às vezes eu vou precisar de interromper as coisas e vou precisar de alguma coisa para mim e vou dizer. E outras vezes, não. Outras vezes eu vou deixar andar e dizer que não preciso de nada. E claro que eu integrei esta sombra quando eu compreendi, não é? Quando fiz os exercícios e compreendi. E claro que eu fui promovida imediatamente. E a minha chefe compreendeu logo e promoveu-me logo. Então o que é que acontece? Quando nós agimos por amor, não é? Porque eu fui lá a tremer da cabeça aos pés, quando fazemos uma ação por amor e de integrar a sombra é sempre dificílimo, não é? Quase com a voz a tremer ou sem voz, mas pronto, eu percebi, ok, eu não quero integrar esta sombra, eu não quero ser exigente, e então eu fui e expliquei tudo aquilo que eu pensava e tudo aquilo que tinha acontecido, e em vez de o meu maior medo acontecer, é que aconteceu a libertação desse medo. Então que tipo de mulher aceita e integra ser exigente, porque integra ser merecedora. Então a pessoa que nunca exige, nunca pede nada e acha que está sempre tudo bem, independentemente da forma como é tratada, também está a dizer que não merece nada de especial, que ninguém precisa ter cuidado com ela, porque pode estar ali, seja de que maneira for, ninguém precisa se preocupar, não é? Então esta também não é a forma de nos tratarmos. E aqui é que se compreende o desequilíbrio. Então, do outro lado do medo está sempre a sua libertação, sempre. E é quando nós deixamos de ter um julgamento das pessoas, desses comportamentos, como eu tinha um julgamento fortíssimo das pessoas que eram muito exigentes e que nunca estavam satisfeitas com nada, porque eu compreendi o que está no fundo dos olhos dela, não é? Se eu olhar para uma pessoa e com um comportamento que eu julgo muito e tentar ver a alma, não é? Dessa pessoa, eu vejo a intenção verdadeira. A intenção verdadeira de uma pessoa que está a exigir é uma pessoa que considera que merece. Agora, tem que ser por amor, não é? E não por medo, porque também vamos ter o outro lado, é uma pessoa que, como não se quer sentir que não é importante, então está sempre a exigir e às vezes de forma irrazoável. Então lá está, também está a agir por medo, não é? Nós temos que deixar esse medo de não sermos suficientes, neste caso, não é? E transcender para algo novo, não é? Para o nosso eu verdadeiro, onde não existe esta dualidade, não é? Não é necessário exigir, porque a importância estabelece-se logo em todas as ações e todas as formas. E é este transcender que eu vos quero explicar hoje, e então vamos começar o exercício. Então, tem 10 passos. O que é que eu gostava de pedir? Que tenham um caderno convosco para irmos fazendo estes 10 passos juntos e juntas. E então vamos começar. Tragam um caderninho, um sítio onde possam escrever, ou no telemóvel, e se estiverem a ouvir só, então depois, ou estiverem a conduzir ou fora, então depois façam exercício, porque é muito importante. Não existe transformação sem transformação pessoal. Nós até podemos ouvir imensas coisas e receber imensa informação,
Mas o subconsciente, ele vai transformar-se através de emoções, de símbolos, e nós compreendemos as coisas interiormente e isso é que nos permite transformar. Então vamos começar o exercício. Identifica uma pessoa que provoca em ti um forte gatilho emocional, negativo, tipo uma pessoa que, epá, já não podes ver à frente, que detestas o comportamento daquela pessoa, que à noite pensas naquilo e que te irrita solenemente. Identifica uma pessoa na tua vida assim, no trabalho, a nível pessoal, na tua família ou na família de alguém que te é próximo, uma pessoa que mesmo, pá, dá cabo de ti. Então, emocionalmente. E vamos a isso. Este exercício tem 10 passos e é bastante profundo, portanto é importante que escrevas. Se não tiveres um sítio onde escrever agora, procura um, depois mais tarde, não é? Mas faz o exercício até ao fim, porque só há transformação pessoal quando há realização interior e só assim se pode transcender. Então primeiro nós vamos escrever o facto, ou seja, o que é que acontece quando esta pessoa te provoca um gatilho emocional. E então é muito importante escrever o facto, porquê? Porque imagina, o que tu vais escrever é: eu estava a falar, esta pessoa pôs-se a olhar para o telemóvel. Não vais escrever, esta pessoa ignorou-me. Vais escrever só exatamente aquilo que aconteceu, sem nenhum julgamento. Outro exemplo, por exemplo, esta pessoa levantou o tom de voz quando eu estava a falar. Não vais dizer, esta pessoa é agressiva. Estás a ver? Portanto, só exatamente aquilo que aconteceu, sem nenhum julgamento. Pronto, número 1, escreves. Então, o que é que aconteceu exatamente antes de tu teres este gatilho emocional? E podes referir-te ao exemplo mais recente que tens, à situação mais recente que tens deste gatilho emocional, ou então à pior que tiveste com esta pessoa. A pior também costuma funcionar muito bem. Então, pronto, escreves o facto, número 1. E ao longo do vídeo vai parando para teres tempo suficiente para fazeres o exercício como deve ser e escreveres livremente. Depois, 2. Como é que este facto te fez sentir? Ou seja, agora é que tu podes dizer: fez-me sentir que sou ignorada, fez-me sentir que é um abuso, fez-me sentir... Pronto, agora escreve tudo aquilo que este comportamento te faz sentir. Tudo e podes escrever à vontade. E quanto mais escreveres, mais vais compreender coisas que vão aparecer também do passado, outras situações em que também te sentes assim, não é? Então começa a escrever livremente. Sinto-me isto, sinto-me aquilo e despeja tudo. Despeja toda a tua emoção para o papel, toda, deixa sair tudo até ao último pormenor. E ainda por cima faz aquilo e depois ainda levanta o dedo e depois tipo para falar, seja o que for. Ou seja, tudo aquilo que te traz emoção, tu escreves tudo, deixa tudo no papel. Tudo aquilo, ou seja, o que é que isto faz sentir? O que é que este comportamento faz sentir, não é? Então escreve isso tudo também. E este é o segundo passo. Este é melhor parar o vídeo para fazeres como deve ser. Aqui podes escrever à vontade. Depois, a terceira coisa é como é que tu descreves esta pessoa. E aqui nós começamos a entrar no julgamento, não é? No julgamento desta pessoa. Então tu vais escrever como é que tu descreves esta pessoa e aí é que tu vais dizer como é que tu julgas esse comportamento. Ignora, egoísta, exigente, estás a ver? Então tu escreves em duas ou três características de comportamentos que tu julgas negativamente que essa pessoa faz, não é? Aqui, pronto, podem ser invariavelmente todos, não é? Todos os tipos de comportamento: abusador, agressivo, passivo, mosca morta. Portanto, há aqui uma data vai ser tudo na dualidade. Vocês vão reparar que tudo aquilo que escreverem vai ser num polo de comportamento, não é? E pronto, é isso que dá cabo de nós. Aquilo está ali a representar algo que é um extremo, não é? Para nós é um extremo absoluto. Então escreves, tem 3 linhas, por exemplo, exigente, agressivo e abusivo. Pronto, uma destas 3. Este é o terceiro, não é? E agora, no 4º ponto, eu gostava que tu, em frente a essas 3 palavras, tu escrevas qual é o exato oposto
desse comportamento. Ou seja, a pessoa exigente, qual é que é para ti o oposto? Para mim, o oposto de uma pessoa exigente é uma pessoa que é permissiva, que aceita tudo. É aceitação. Então, para cada um, tu escreves o que é que o oposto significa para ti. E escreves as 2 ou 3 características que tu escreveste, em frente escreves qual é que é o oposto para ti. E agora, no 5º passo, que é o seguinte, tu vais compreender que esses opostos são exatamente aquilo que tu és. Tu acabaste de escrever a pessoa que és nesses 3 opostos. E não só a pessoa que és, mas os teus valores mais profundos. É são essas as características que eu falava no início do vídeo, com as quais nos identificamos intrinsecamente, quer dizer, no mais fundo de nós, em termos da nossa personalidade. Estas 3 características, 2 ou 3 que tu escreveste, elas quase vão revelar quem somos. E é por isso que quando aparece uma pessoa que é o oposto de nós nos passamos, porque elas estão a ser aquilo que nós mais negamos ser, aquilo que nós menos queremos ser, aquilo que nós julgamos como de mais errado. E por isso, para nós, como nós associamos tanta dor emocional e por vezes física a sermos assim, porque fomos assim a alguma altura da nossa vida e apanhámos um chimbalau de quem estava connosco ou de quem nos estava a dar o feedback tão grande que o nosso ego disse, nunca mais, desaparece, isto não faz parte da nossa vida, nunca mais, esta dor nunca mais vai voltar para a minha vida. E então para nós é quase irreal, inconcebível, como é que uma pessoa anda a céu aberto, não é céu aberto, a ser essas coisas. É irreal, é inconcebível na nossa cabeça e por isso é que aquilo é um transtorno enorme emocional dentro de nós. Agora, o que é importante perceber neste ponto é que tu representas o oposto dessa pessoa. Quando uma pessoa nos está a dar cabo de nós, é porque esta pessoa reflete um comportamento que no seu oposto representa quem tu és, a tua pessoa. E se esta pessoa for assim, e puder ser assim, então quer dizer que aquilo que tu estás está errado. Não é? Isto não pode ser. Portanto, aquela pessoa tem que estar errada, porque nós não podemos viver uma vida com base num comportamento que afinal pode ser de outra maneira e não faz mal nenhum. E depois afinal a pessoa no final ainda é promovida. Não é que era o que eu mais queria. Então, eu estou-me a rir, mas eu tenho grande respeito pelo processo das sombras, acredita. Eu sofri muito e quer dizer, as sombras continuam sempre a acontecer, mas eu tenho muito respeito por esta dor emocional que parece que nunca vamos ultrapassar, mas vamos, e hoje, então, pronto. Compreendemos no passo 5 que tu és o oposto desta pessoa, não é? E agora, o que é que eu gostava? Que nós agora passássemos para ti, não é? Nós estivemos até agora a ver outra pessoa e agora vamos passar para ti quando vimos aqui o oposto, não é? E então, eu gostava que tu agora no passo 6, tu escrevas assim, as coisas que eu ganhei, as coisas que me fizeram bem, como é que a minha vida foi melhor por eu ter estas 2 ou 3 características, por eu ser efetivamente desta forma. Então tu vais escrever muitas coisas que a vida te trouxe muito boas por causa disso. Muito boas por causa disso. E vais ver, quer dizer, definiram quem tu és e muitas das coisas que conseguiste na vida foi por causa disso, foi efetivamente por causa disso. Por isso escreve também livremente, durante algum tempo, todas as coisas boas que tu conseguiste na tua vida por seres assim, dessa forma. Que é o oposto da tua sombra, não é? Mas por seres assim, porque seguramente trouxe-te muito longe na vida e definiu quem és e definiu muitas coisas que aconteceram na tua vida e podes e deves olhar para essas coisas com orgulho, com realização, não é? E agora, o ponto 7, eu peço-te que faças o contrário no sentido de também compreenderes em que é que esta forma de ser te limitou.
Porque vai haver também alturas da tua vida em que seres desta forma te trouxe algumas limitações na vida, não é? E então eu queria que tu fizesses essas coisas, não é? Escrevesses essas coisas. Escreve então a forma como estas coisas te limitaram. E também podes, por exemplo, sentir que não estás bem a ver ou não estás a ver como é que te limitaram. Então o exercício muito bom para fazer é tu conectares-te com uma parte, com um acontecimento difícil na tua vida, um acontecimento que foi difícil de ultrapassar, que foi verdadeiramente difícil, e vais compreender que ser desta forma, não é? Que viveres, identificares e quase ser um valor teu, seres desta forma, muito provavelmente prejudicou esse momento. E se tivesses sido de outra forma, e se tivesses tomado uma colherzinha de chá do comportamento oposto àquela sombra, vais ver que essa situação provavelmente se teria desenvolvido de uma forma que seria mais positiva para ti. Portanto, é importante compreender, através deste exercício, deste momento, que os comportamentos que nós temos não podem estar sempre num lado. Porque vai haver alturas em que nós precisamos de ser um e vai haver alturas em que precisamos de ser outro. Vai haver alturas em que precisamos de exigir, vai haver alturas em que precisamos de deixar ir. Mas o que não podemos é estar presos. Porque quando estamos presos a um dos lados e quando temos um julgamento muito forte a alguma coisa, a nossa vida vai se limitar por consequência. É impossível. Nós temos um julgamento muito forte e não estamos a limitar a nossa vida de alguma maneira. Pronto, então esse é o passo 9. E depois nós temos que fazer a integração, que é o passo 8 e que é o passo que é um passo espetacular, que é descobre uma situação na tua vida, agora que compreendeste que ser assim de alguma forma te limitou na vida e que houve provavelmente situações em específico que foram difíceis de ultrapassar e que se tivesses sido um bocadinho mais como a outra pessoa, que tanto julgas, não é? Mas se tivesses tido um bocadinho, uma colher de chá daquele comportamento, as coisas teriam decorrido de melhor forma. Como estás aqui a fazer este exercício, quer dizer que estás à procura de uma resposta e quer dizer que então a ação está ao teu alcance, porque a ação para nós transcendermos e para transformarmos a nossa vida está sempre ao nosso alcance neste momento. Não é preciso acontecer mais nada, não é amanhã, não é depois de, é agora, neste momento. Então o que é que eu queria? Eu queria que tu identificasses uma situação na tua vida hoje em que tu possas integrar esse comportamento. E vai ser de certeza uma coisa que vais ter imenso medo. E vais pensar, ai não, nem pensar, ai. E a pessoa só de pensar em integrar esse comportamento vem uma onda de medo. Lembra-se, como eu estava a dizer, eu só de pensar, de exigir alguma coisa, eu fui a tremer da cabeça aos pés. Eu só de marcar a reunião tinha suores frios. Então, é importante nós compreendermos a sombra e nós temos todas estas realizações. Mas o nosso subconsciente, ele só entende duas coisas, emoções e símbolos. Então quer dizer que se nós não agirmos, nós não vamos conseguir transcender a sombra. Porquê? Porque nós não estamos a dizer ao nosso subconsciente, eu sinto este medo e não faz mal. Eu sinto este medo, mas vou em frente. Porque eu desta vez vou estar a agir por amor. E eu sei que durante este tempo todo nós pensámos que isto era impensável. Mas agora eu compreendi. E eu vou agir de forma a integrar esta parte de mim, que eu enterrei no mais fundo dos profundos dos meus seres. Porquê? Porque eu associei que se eu alguma vez fosse assim, eu ia ter imensa dor, emocional, física, seja como for. Mas hoje eu compreendo que esta forma de ser também me limitou de alguma forma. E eu já não quero esta limitação para a minha vida. Porquê? Porque eu quero passar para o próximo nível. Eu quero transcender este conflito, eu quero transcender este padrão negativo, eu quero transcender esta dinâmica tóxica, eu quero transcender esta criação. Porque eu viver sem a minha sombra, eu viver sem integrar a minha sombra, eu viver a negar esta parte de mim, e quando nós negamos uma parte de nós, é mesmo uma parte de nós, no meu caso uma Rita, que eu estou a dizer, sai, desaparece, não te quero na minha vida. Não, nós temos que integrar, não é? E quando nós integramos essa parte de nós
nós então podemos transcender. E nós queremos muito transcender para um novo nível, não é? Em que estamos livres, mas não queremos lidar com esta sombra. Nós temos que integrar a sombra para então poder transcender o medo. Porquê? Nós transcendemos o medo porque quando nós fazemos uma ação, por isso é que este passo é tão importante, quando nós fazemos uma ação, nós aí já conseguimos olhar o medo de frente e deixá-lo vir ao de cima. Da mesma forma, quando eu fui ser exigente, não é? Então eu estou a pensar, ai meu Deus, esta pessoa vai pensar horrores de mim e vai isto e vai aquilo, mas aquela onda de medo vem, mas eu estou ali sentada. Eu vou dizer aquelas coisas. E é assim que o nosso consciente aprende, ok, é seguro estar aqui. Eu tenho medo, não é? Então nós temos que nos dissociar. Quando estamos a fazer uma ação do ego, que está cheio de medo, amedrontado, claro, porque o ego pensa efetivamente que vai morrer, não é? Emocionalmente. Mas nós queremos conseguir sentir esse medo, mas continuar a fazer o que está certo para nós e fazer esta integração, não é? Então este é o oitavo passo, que é tu determinares uma ação que podes tomar hoje para integrar essa sombra. O oitavo. E depois o nono, que é um lado e o outro, é então transcender. Ou seja, se tu não tiveres o medo desse conflito, não é? Imagina que tu não tens medo de ser vista como exigente, não é? Porque quando tu pensas nessa ação e pensas que vais dar um passo em frente para integrar, há um medo associado a isso. A questão é, se tu não tivesses esse medo, se fosses livre completamente desse medo, então como é que tu ias aparecer nessa mesma situação? E essa é que é a nova maneira de estar. E é assim que nós transcendemos, então, para um novo sítio. É quando nós conseguimos compreender que esse medo já não tem poder sobre nós. Porque o que é que acontece? Nós passamos a vida a fugir de um determinado medo e então nós temos que ser sempre de determinada maneira. Mas quando nós passamos para o outro lado, integramos um novo comportamento, esse medo vem, mas nós já não vamos estar condicionados, nem condicionadas por esse medo. Nós já vamos olhar para esse medo, compreender, ok, este medo existe, este medo está lá, mas eu vou seguir em frente, porque eu estou a agir por amor e eu estou a integrar uma parte de mim que eu até hoje neguei. E faço com uma intenção de amor, uma intenção de transcender o padrão negativo onde eu estou e ir para o próximo nível. Pronto. E eu aqui juntei dois num, aqui no passo 9, e falei logo do passo 10, transcender, por isso temos menos um passo. Em 9 passos, ainda mais rápido. Então, em conclusão, este exercício é muito importante nós fazermos as sombras, nós identificarmos as nossas sombras e fazermos estes exercícios, mas igualmente importante é nós não ficarmos presos nas sombras, porque elas vão estar sempre a aparecer e por isso nós queremos identificar, nós queremos transcender, mas ao mesmo tempo nós queremos conectar-nos com a nossa visão, por forma a que quem esteja a dirigir a nossa vida seja o nosso eu verdadeiro e não o nosso eu condicionado. E o exercício das sombras permite-nos identificar com muita facilidade porque é que é o nosso eu condicionado que vai ao volante. Mas nós temos que deixar o nosso eu verdadeiro passar para o volante e estar a dirigir a nossa vida, e ainda que nós estejamos a sentir o medo do ego, nós vamos fazer aquilo que está certo para nós e vamos deixar os medos para trás. E esta passagem do eu condicionado para o eu verdadeiro é a passagem fundamental de uma vida e é isto que eu digo o meu trabalho e a minha vida, não é? Nesta missão. É nós conseguirmos passar do eu condicionado para o eu verdadeiro. E é por isso que é muito importante as outras fases deste trabalho, que é a visão, a conexão com o eu verdadeiro, compreender o que é a resistência e depois a criação. Não é? Todo este percurso, desde nós compreendermos a nossa vida, olharmos a nossa vida de frente, compreendermos os padrões negativos que estamos a criar e determinar que queremos que a nossa vida passe para o próximo nível, que queremos que a nossa vida nesta determinada área seja diferente e assumirmos a responsabilidade por isso. Não deixarmos as coisas entregues e dizermos porque são as circunstâncias, porque é isto, porque é aquilo. O que acontece é a forma de nós vivermos a nossa vida até hoje
criou a vida que temos hoje. Não é a forma como nós, as escolhas que fizemos, a forma como nós reagimos, por exemplo, quando estamos num padrão negativo, os nossos comportamentos, eu tenho vários vídeos sobre isso, determinam a forma como nós estamos a viver hoje, a nossa criação de hoje, que é uma criação condicionada, não é? Foi feita através do medo. E então, nós queremos fazer esta passagem para o eu verdadeiro. A sombra é essencial porque existe esta sombra amor, não é? Nas nossas vidas, que vai refletir-se em todas as áreas da nossa vida. Quando nós começamos a fazer este exercício, pois é, isto também acontece ali com aquela pessoa. E por isso é que conectarmos com a nossa emoção é mesmo muito importante, não é? O que é que aquela emoção nos traz, o peso daquela emoção. E depois nós compreendermos que este é o nosso eu condicionado, mas passamos para o nosso eu verdadeiro. E pensamos, ok, isto foi o que eu queria até agora, foi o meu comportamento até agora, mas a minha ação agora vai ser diferente. E por isso que a ação é a chave. É a chave para nós transcendermos para outro nível. Um nível em que já não há este medo, já não há esta dualidade, já não há este conflito interno, não é? E é esta passagem para o eu verdadeiro até nós estarmos cientes da nossa criação e fazermos a nossa criação e criarmos através do nosso verdadeiro eu, que é o objetivo deste trabalho. Por isso as sombras são muito importantes, decididamente. É importantíssimo nós reconhecermos que elas estão lá, nós reconhecermos a integração e aquilo que temos que fazer e transcender. Não ficar preso, não é? Mas transcender para o eu verdadeiro. Por isso continua aqui, continua a ver toda esta informação para que chegues ao objetivo que tu queres, que é criares a tua nova história.